Fala pessoas, Igor aqui, e hoje a gente começa as nossas aulas no quadro, ó, de um jeito diferente, de cara nova, tá bom? Eu quero que vocês comentem aí se esse jeito é melhor, se é melhor do outro, né? Pelo computador, pela mesa digitalizadora. Eu não sei, pra falar a verdade, mas eu vou testar, tá bom? E a primeira aula de hoje, aqui ó, cinemática, conceitos iniciais, que é por onde a gente começa, né? Na verdade, a gente costuma começar por vetores, mas eu vou começar aqui com cinemática e mais pra frente eu posto a aula de vetores se tiver ajudando alguém. Se não tiver também, eu deixo pra lá. Quero saber, tá? E o que a gente vai ver hoje nessa aula de cinemática? Olha só, primeiro a gente vai começar falando da diferença de ponto material e corpo extenso. Simples e rápido, tá bom? Ah, Igor, precisa mesmo ver esse iniciozinho chato? Precisa, irmão. Se você vai começar a parada já capengando, o que vai vir depois só vai vir merda, tá bom? Então vamos começar certinho, fazendo um alicerce bem feito, tudo bonitinho, para que você consiga entender toda a física e consiga passar de série, consiga passar no seu concurso, no Enem. Você entendeu, né? Vamos lá. Ponto material e corpo extenso. Diferença. Ponto material, você não considera o tamanho do corpo, as dimensões desse corpo. O corpo extenso você tem que considerar. Exemplo, você vai estudar o movimento de um carro na rua. Ele vai vir de Brasília para o Rio de Janeiro, né? Quando você calcular com a velocidade dele, ele vai demorar tanto tempo, você faz lá as equações da cinemática que a gente vai aprender ainda. Né? Cara, você não está interessado em saber o tamanho desse carro. Você não quer saber se é uma van, se é um carro de 2 metros de comprimento que tem 1 metro de largura. Não, dane-se o tamanho do carro. Você considera ele sendo um pontinho. Esse cálculo ele pode ser feito assim. O tamanho do carro não vai influenciar em nada. Agora, se eu estiver estudando uma ultrapassagem, um carro querendo ultrapassar um caminhão, quanto tempo que isso demora? Aí você precisa saber o tamanho do carro e o tamanho do caminhão. Nesse caso, você vai considerar os dois como um corpo extenso. No caso do carro vindo de Brasília para o Rio de Janeiro, ele é um ponto material. Beleza? Ponto material, não consideramos o tamanho do móvel, do veículo, do carro, do caminhão, da motocicleta. Corpo extenso a gente tem que considerar. Primeira coisa. A segunda coisa é a importância do referencial. Tudo, everything, a gente vai trabalhar com referencial, tá bom? A gente precisa definir esse referencial, o nosso ponto de referência, tá? Porque o referencial ele é importante para a gente saber sobre o repouso e do movimento. Aí é aquela historinha, né? Eu tô aqui agora, eu tô parado, eu tô em movimento. Poxa, em relação aos móveis da minha casa eu tô parado, mas em relação ao Sol eu tô em movimento. Eu tô na Terra e a Terra tá girando em volta do Sol. Então, movimento ou repouso depende do ponto de referência, depende do referencial. Olha esse desenho aqui, essa arte que eu fiz para vocês aqui, tá? Isso aqui é arte, tá bom? Eu tenho aqui um ônibus, isso aqui é um ônibus, ele está a 100 km por hora, tá? Tem aqui o motorista, 2 pessoas em pé, tá? Ele está lá a 100 km por hora. Show de bola. E tem uma pessoa olhando aqui, ó, seu Antônio, fumando aquele gift, tá? Com seu chapéuzinho aqui, ó. Ele tá vendo esse ônibus passando a 100 por hora. Eu posso falar que esse ônibus tá em movimento em relação a seu Antônio. Show. Agora, olha esse cara aqui, ó. Robert. É o Robert. Ele está parado em relação a essa menina aqui, ó. Os dois estão dentro do ônibus, né? Mas um não se move em relação ao outro. Os dois se deslocam juntos. Então, ó, se eu usar a menina como referência, Robert está parado. Agora, se eu usar o seu Antônio como referência, Robert está em movimento. Beleza? Repouso e movimento depende do referencial. Tive que parar porque o cachorro está latindo aqui. É só eu começar a gravar que eles começam a latir. Outra coisa que depende do referencial, pessoas, muito importante, olha só, a trajetória. Por exemplo, se eu perguntar para vocês aqui, ó, eu vou deixar esse pilô cair, qual é a trajetória que ele fez para você? Aí você vai falar, poxa, ele caiu em linha reta, essa foi a trajetória dele. Aliás, né, trajetória a gente pode entender como se fosse o rastro do movimento de algum objeto.
tá? Como se ele estivesse deixando um rastro aqui quando ele fosse caindo. Esse rastro seria uma linha reta, beleza? Para você, uma linha reta. No seu referencial, né? No meu referencial, uma linha reta. Agora, até essa trajetória, até esse desenho, depende do referencial, doidão. Olha que doideira, tá? Até isso depende do referencial. Eu vim pra cá, mas é pra cá, ó. Olha aqui. Isso aqui, ó, outra arte aqui, ó. O aviãozinho. Airplane. Pilot, tá? Um piloto aqui, pra quem não fez o Wizard, tá bom? E vai ter uma pessoa olhando aqui, ó. Tem uma pessoa aqui olhando, tá bom? Uma pessoa olhando aqui. Pô, isso aqui tá ruim. Sai daqui, tá ruim pra caralho. Tem essa pessoa olhando. O que que acontece? Teve um estagiário que pintou a ponta da hélice desse avião, tá? Essa hélice está girando e quando esse avião vai decolar, ele vai ganhando velocidade e essa hélice está girando. Eu pergunto para você, qual é a trajetória dessa pontinha que o estagiário pintou, tá? Ele pintou a pontinha da hélice. Qual é a trajetória dessa pontinha para o piloto? Poxa, a hélice está aqui, ó. Vamos supor que a pontinha seria essa parte azul aqui, né? A hélice está aqui. O piloto ele está se mexendo junto com a hélice. Então o piloto, na verdade, ele vê o movimento circular. Ele enxerga isso aqui, ó, o movimento circular. Mas, olha só, para o rapaz que está lá fora, ele não vai ver o movimento circular. Porque além do movimento circular, ele vê um deslocamento para a direita. Então, eu não sei se você vai conseguir ver isso aí, ó. Ele vê isso aqui, ó. Ao mesmo tempo que está rodando, está se locomovendo para lá. Né? Então, não sei se está enquadrando aí bonitinho, mas ele vai ver esse desenho aqui, que é um formato helicoidal. Se ligou? Ele não vai ver uma circunferência. Então, até a trajetória depende do referencial. Pensa no seguinte, você está no ônibus, pega o seu iPhone 75, joga para cima com o ônibus em movimento. Ele vai subir, vai cair na sua mão. A trajetória do seu iPhone para você vai ser essa, ó, subida em linha reta, descida em linha reta. Mas para quem está do lado de fora, vai ver isso aqui, ó. Você jogou para cima, ele subiu, mas ele está se movendo para lá junto com o ônibus. Então ele sobe, ó, ele sobe e depois desce. Na verdade, para quem está lá fora, a trajetória não é a linha reta, é uma parábola, tá bom? Mais para frente a gente vai ver isso, mas por enquanto eu quero que vocês só entendam isso, só para recapitular. Olha só, ponto material é o corpo extenso, ponto material não interessa o tamanho do corpo. Corpo extenso, eu preciso do tamanho do corpo. E o referencial é de tamanha importância, é muito importante para o estudo da física, tá bom? Igor, o que, que a gente usa como referencial? Aí é o que vai vir no próximo quadro, tá bom? Bem tranquilinho, para vocês entenderem, tá? A gente tá falando do referencial. O que, que a gente usa como referencial? Cara, simples, olha só. Olha que legal. Eu vou pegar uma reta, e vou escolher o ponto de partida, tá? O ponto de referência, o meu marco zero. Tá? Aqui meu marco zero vai ser esse cara aqui. Até coloquei o zero aqui. Tá? Essa setinha para a direita indica que para cá é o positivo. Para cá está crescendo. Tá bom? E eu vou falar que esse referencial aqui é o referencial do meu espaço, da minha posição. Por que S, Igor Monteiro? S espaço, space, tá? English, ok? No problem, ok. Come on. Aí eu ainda coloco aqui, ó, a unidade, metro. Posso usar em centímetro? Pode. Pode usar em quilômetro? Pode. Decímetro? Pode. Mas eu vou colocar em metro, que é o padrãozinho, e eu quero usar metro aqui nesse caso, tá bom? O importante é ter uma unidade definida. Então eu usei aqui, botei uma reta para compor meu referencial. Aqui é meu marco zero, para cá é positivo. Meu irmão, referencial tá feito. Se eu coloco, vamos supor que cada espacinho desse vale 1 metro, tá? Se eu coloco o meu corpo, tá? Um corpo aqui, um móvel nesse ponto aqui, qual é a posição dele? Qual é o espaço inicial dele? Poxa, o espaço inicial dele é igual a 1. 1 o quê? Olha a unidade, 1 metro. Tá? Aí agora, olha só. Se esse cara vem daqui para cá, poxa, ele vem do 1, 2 para o 3, né? Então ele veio do 1, ele estava se movimentando, ele foi do 1 para o 3. Nossa, ele foi do 1 para o 3. Qual é o espaço inicial dele? É igual a 1.
S0 igual a 1, 1 metro, correto? O S0 é o espaço inicial. Qual é a posição final? Pô, a posição final é 3. O S é o espaço final, tá? Então, para a posição final eu chamo de S, para a posição inicial eu chamo de S0. Tá, S igual a 3 metros. Agora, o quanto que ele se deslocou, qual foi a variação de espaço dele, ó, o que eu chamo de ΔS? Poxa, nesse caso aqui, o nosso ΔS é fácil, né? De 1 para 3 é 2. Mas só que às vezes, gente, não vai ser tão visível assim, tá? Então a gente precisa definir uma continha. Sempre vai dar certo isso aqui, ó. Se você pega o final e subtrai pelo inicial, tá certo, ó. Por exemplo, se eu chamo de ΔS igual a S menos S0, que é o final menos o inicial, eu vou falar que o ΔS ele é igual a 3 menos 1. E 3 menos 1 vai dar 2 metros. Então o ΔS é a variação de espaço, é o deslocamento, é o quanto que o corpo andou. Beleza? É o final menos o inicial. Eu sei que tem muita gente que às vezes confunde as letrinhas, tá? Mas na verdade você pode dar a letra que você quiser. A mais usada é isso aqui. Tranquilo? Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Se eu pegar um corpo que está aqui, vou pegar esse mesmo cara aqui, na posição inicial igual a 1. E eu vou jogar esse cara para cá, ó. Agora ele vai andar para o 0, depois para o menos 1, depois para o menos 2 e depois para o menos 3. É muito importante você entender que se para cá é positivo, quando eu passo para lá depois do 0 é negativo, tá? Então esse corpo vai vir daqui para cá. Vamos supor, estou supondo, tá? Ele veio da posição igual a 1 para a posição igual a menos 3. Então ele andou isso aqui, ó, a posição 1 para menos 3. Qual é o ΔS dele? Qual é o ΔS desse cara nesse caso? Poxa, ΔS, eu vou chamar de ΔS2, tá? Porque esse aqui é o ΔS1. É o segundo movimento. Show. Esse ΔS, gente, é a posição final menos a sua posição inicial. Show. Qual é a posição final desse cara? Poxa, a posição final é menos 3. Então vai ficar menos 3 menos a posição inicial, que é 1. Ah, então o ΔS, no caso, vai ser menos 3 menos 1, que é menos 4 metros. Pode isso, Arnaldo? Pode. O deslocamento, a variação de espaço pode ser negativa. Tá bom? Nesse caso foi negativo porque ele está indo de um ponto positivo, ó, 1 para menos 3. Ele está se movimentando para lá. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver que a velocidade dele também vai ser negativa nesse caso. Beleza? Mas olha só, olha a importância do referencial. Tudo foi feito a partir da definição dessa origem, tá bom? Igor, a gente sempre vai usar uma reta horizontal como referencial? Não, cara, não, nem sempre. Olha só o que a gente usa também, a maioria não, eu ia falar a maioria das vezes, mas não é. A gente usa muitas vezes isso aqui como referencial, ó. Vou desenhar aqui para vocês, ó. Vê se você conhece isso aqui. Ó, ao invés de você colocar uma linha na horizontal, o que você faz? Você coloca uma na horizontal e outra na vertical. Esse aqui é o nosso eixo cartesiano, né? Aqui eu chamo de Y, aqui de X. Como que funciona essa palhaçadinha aqui? Presta atenção, palhaço. Vai ficar perdido, ó. Y e X. Aí eu faço o quê? Eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui, só que para cá, ó. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá. Olha aqui. E a mesma coisa eu faço aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Para baixo seria quanto aqui, ó? Menos 1, menos 2 para o Y, né? Menos 3. E aqui, ó, menos 1. Vocês entenderam já, né? Menos 2. Com isso, gente, eu consigo agora, ó. Ah, qualquer ponto aqui eu consigo marcar, tá? Ó, aqui é minha origem, tá? Minha origem. Por exemplo, eu quero saber quais são as coordenadas desse pontinho azul bem aqui, ó. Poxa, esse pontinho azul que eu vou chamar de ponto A. Cara, o ponto A, ó, ele tá no x igual a 2 e no y igual a 4. Ah, então eu falo que as coordenadas desse ponto, ó, é 2 e 4. Entendeu? Então, notem que até essas coordenadas dependem do ponto de origem desse referencial. Vamos lá, eu quero um ponto B onde a coordenada vai ser 4, 2.
x igual a 4, né? Y igual a 2. Então esse aqui vai ser meu ponto B. Olha aqui, ó. B4, 2, vê se não é isso. Tá? É tipo batalha naval. Quem já brincou de batalha naval sabe como que é. Tá? Esse ponto aqui seria o quê? Ó? Esse pontinho bem aqui. Poxa, esse ponto aqui seria o ponto onde o x é 1 e o y é menos 2. Então esse ponto que eu vou chamar de C, ó, é 1 menos 2. Notem, gente, que esse eixo x aqui, que é o eixo das abscissas, ele sempre vem primeiro, tá? Então olha aqui, ó, 2, 4, o x veio primeiro, depois veio do y. Tranquilo? E eu acho que, deixa eu pensar se tem mais alguma coisa, não tem mais nada não, cara. Só isso por hoje, tá? Esse aqui é o início. Aí você tá agora, poxa, é facinho mesmo, né? É, realmente é fácil a cinemática, mas não tão fácil assim. Vai complicar um pouquinho, mas a gente junto vai conseguir desvendar tudo isso aí, tá? Não fica preocupado não. E eu pretendo colocar exercícios mais pra frente também, tá bom? Então, mas para colocar os exercícios, vamos lá. Agora eu vou chamar você aqui pro desenrolo. Para eu colocar o exercício, eu tenho que ter resposta aí. Bota no comentário, dá um likezinho. Eu quero saber se eu continuo fazendo desse jeito aqui, se eu paro, se eu me aposento, qual é a parada. Beleza? Fala comigo que a gente se ajuda. Tamo junto? Valeu e até a próxima.